Então, boa noite, estou aqui com a Thalita me acompanhando nessa aula de hoje, nossa aula de Mercadológica 2, de 25 de outubro. Nós fizemos a nossa avaliação na semana passada e hoje a gente começa a nossa segunda parte, terceira parte, na verdade, do conteúdo, que é já efetivamente sobre a parte de planejamento desse marketing. Então, até então, a gente estudou um pouco sobre a evolução do marketing, revimos os conceitos dos 4Ps, revimos a questão de marketing de serviços, e agora a gente começa a entender, tá, então agora eu vi um monte de conceito, vi um monte de teoria, mas como que eu pego tudo isso e, de fato, presto serviço para uma empresa? Como que eu transformo todos esses conteúdos, né, todos esses conceitos, em uma atividade enquanto profissional de administração em se tratando do setor de marketing, tá? Então, quando a gente pensa nessa parte de planejamento, o documento que deve ser seguido para que eu consiga fazer com que aquela empresa se desenvolva no que diz respeito ao setor de marketing é o plano de marketing. Então, planejamento é o ato de planejar e o plano é o documento final de entrega desse resultado para a empresa, né? Então, se você for responsável por marketing, se você for contratado para consultoria, uma assessoria, você vai fazer o planejamento, mas você entrega o plano de marketing, tudo bem? O que é um plano de marketing? Que documento é esse, então? Nada mais do que um documento escrito, né, que detalha todas as ações propostas para atingir o quê? Os objetivos de marketing. Então, durante o nosso planejamento, vocês vão ver que os objetivos é o que direcionam as ações de marketing dentro daquela organização. Então, pode ser reposicionamento, fortalecimento de marca, aumento do share de mercado, que é a participação de mercado, vendas. Não importa qual é o objetivo, mas ele vai ser sempre norteador de todas as ações que a gente vai propor dentro de um planejamento, tá? E quando eu penso em planejamento, eu estou falando de um processo de antecipar eventos, ou seja, acontecimentos que podem vir a acontecer e as condições futuras, né? Então, assim, eu tento previsionar tudo isso e determinar quais são os cursos, quais são os direcionamentos que essas ações deverão ocorrer para que esses objetivos sejam alcançados. E o planejamento estratégico, né? Então, isso que eu falei é um planejamento. E quando eu entro no planejamento estratégico, eu estou dizendo qual o processo de determinar os objetivos principais da organização, alocar fundos, iniciar ações para alcançar esses objetivos. Então, assim, o planejamento estratégico é quando você determina as ações, o passo a passo que você deve seguir para que esses objetivos sejam alcançados, tá? Quando eu penso nesse plano de marketing, então eu estou falando o seguinte: primeiro, são afirmações de ideia. Então, quando eu tenho um plano de marketing, eu não estou ali discutindo, mas eu já estou entregando as ideias prontas sobre onde uma organização quer e como ela quer chegar. Lembrando que o plano é um documento com as ações que devem ser seguidas, então eu já tenho ali as ações prontas. O meu plano é a etapa de planejar, eu tenho uma etapa de discussão. Mas o plano, ele já traz as ações prontas que devem acontecer e como elas devem acontecer, tá? Eu fico batendo nessa tecla sempre no começo dessa parte da disciplina, porque eu percebo que as pessoas ainda confundem planejamento com plano. E qual é o seu plano? Significa que você já sabe o que você quer fazer. Planejamento significa que você está planejando, você está em fase de discussão, de discussão daquela problemática, tá? O plano é uma forma de projeto que deve ser pensado com uma combinação de atividades interrelacionadas. Por que interrelacionadas, gente? A partir do momento que as ações que você está projetando, elas são baseadas para se resolver um objetivo, ou seja, você tem um propósito com aquilo ali, essas discussões e essas ações, elas têm que ser interrelacionadas, ou seja, o conjunto delas é que vão sanar o objetivo da sua proposta, né? Então, as atividades que deverão ser executadas para o sucesso do planejamento estratégico. Nós temos dois tipos, né? As características táticas e as métricas quantificadas. Quando eu penso em que a gente vai falar sobre a questão tática, a questão das métricas, mas isso não pode faltar dentro de um plano de marketing. O plano de marketing, ele descreve a situação do mercado e quais as ações e quais os melhores recursos para que a gente alcance isso. Aí aqui vem os tipos de planejamento. Então, planejamento estratégico,
Ele direciona a organização para longo prazo. Então, você tem aí um norteador de ações a curto, de ações a médio e de ações a longo prazo, né? Então, quando você pensa em planejamento estratégico, você está falando de ações macros que vão direcionar essa organização. Quando eu falo planejamento operacional, o próprio nome já diz, eu estou falando das funções administrativas em curtos prazos de tempo, ou seja, o que eu preciso operacionalizar agora, tá? E o planejamento de marketing prediz os impactos que as mudanças ambientais exercem na organização, é a maneira com que a organização encara o seu futuro. O planejamento de marketing, ele está dizendo exatamente por que eu falo mudanças ambientais. Quando a gente volta lá atrás e a gente vai pensar no planejamento de marketing, eu não tenho que fazer uma análise SWOT para esse planejamento, eu não tenho que analisar oportunidades, eu não tenho que analisar ameaças, tenho que analisar o que diz respeito a essa organização, como pontos fortes, pontos fracos. Então, eu estou falando desse ambiente de marketing. Marketing significa o quê? Nós já falamos desde o primeiro dia de aula, que é o estudo do mercado, análise mercadológica. A gente estuda esse mercado e esse ambiente do mercado onde a organização está inserida. Tá? E o plano de marketing ele é um instrumento central para o direcionamento da coordenação dos esforços de marketing. Ele é o documento que estabelece os objetivos dessa organização. Numa etapa de plano de marketing, eu tenho essas 3 fases. A primeira, que é a fase de discussão, que é a fase de análise, que é a fase de observação, que é a parte do planejamento. Depois disso, eu tenho a implementação, onde eu vou seguir as ações que foram determinadas nesse planejamento, vou observar tudo que foi feito para que isso possa ser implementado. E por último, como vocês sabem na administração, né, que já tem todo o ciclo ali PDCA, a gente tem avaliação e controle. Então, todo plano de marketing tem uma fase de planejamento, uma fase de implementação e, por último, uma avaliação e um controle do que foi feito. Ah, Roberta, mas por que avaliação e controle? Porque nós estamos em um mercado, essa é pergunta de prova. Nós estamos em um mercado, a gente está analisando as mudanças que acontecem e essas mudanças sempre irão acontecer e impactar as ações que eu previa. Né? Então, se você teve uma pandemia, imagine quanto a pandemia não impactou planejamentos anteriores à existência dela. Então, dentro desse processo de implantação de uma ideia, antes de prever, por exemplo, uma situação como a pandemia, foi necessário que se houvesse uma avaliação e controle de todos esses aspectos para que a gente consiga rever todo esse contexto, para que a gente consiga voltar e replanejar quando necessário for, tá? Então, quando a gente pensa no plano de marketing, a gente sempre tem que planejar, implementar e sempre avaliar e controlar. Como todo ciclo de gestão dentro de uma organização, né, PDCA, que vocês já viram isso aí desde o TGA, vocês estão vendo isso, né? E aí vem, as fases desse planejamento, que são as fases que a gente vai executar dentro dessa nossa última avaliação, né? Ou seja, primeira fase, análise do ambiente. Antes, agora vem, você enquanto profissional de gestão, que está à frente de um setor de marketing, a primeira coisa que você precisa fazer é uma análise de mercado. Análise desse ambiente de mercado. Análise do ambiente que você pretende abrir uma organização, abrir uma empresa. Ou, se você estiver trabalhando numa empresa já existente, conhecer o mercado. O que condiz conhecer esse mercado? Você vai avaliar concorrência direta, você vai avaliar concorrência indireta, você vai avaliar quais são as oportunidades que você tem frente a esse mercado, quais são as ameaças que você tem frente a esse mercado, o que pode te prejudicar, o que você vai ter como proposta de valor e ponto forte, diferencial competitivo no seu negócio, o que você... Então, tudo aquilo que se chama da análise desse ambiente de mercado. Quais são as propostas de valor e de diferenciação que essa concorrência que tem hoje, ela possui, tá? Tudo isso são aspectos que devem ser considerados. Depois de você avaliar esse ambiente, a gente vai falar tudo isso detalhadamente, tá? Depois de avaliar esse ambiente, qual que é o segundo passo? É você definir a persona do seu negócio. Ou seja, quem é o público que você deseja atingir com o seu empreendimento e o seu negócio? Quem são as pessoas que irão receber o benefício
irão se beneficiar com a entrega da sua proposta, com a solução que o seu serviço oferece, com o produto que você vende. Quem são as pessoas que serão beneficiadas e que desejariam consumir isso, por alguma razão? Essa é a segunda fase do planejamento. Entende como uma coisa vai casando com a primeira? Eu vou entender o mercado, concorrência, vou entender como que existem de oportunidades, quais são os... Depois eu vou entender quem é o público. Terceiro passo, o meu diferencial competitivo. Aqui que eu vou formatar exatamente a minha proposta de valor. Conhecer, então, o meu mercado, vendo como que a minha concorrência trabalha, vendo qual o preço que é operacionalizado, vendo como que eles trabalham no diferencial competitivo deles, como é que eles se destacam. Aí depois, olhando para o meu consumidor, quem quer consumir o meu produto, como que ele faria isso. Como que agora, olhando para essas duas grandes discussões, esses dois grandes levantamentos que eu fiz, como que agora eu vou escolher o meu posicionamento? Como que agora eu vou conseguir traçar as estratégias do meu negócio ao ponto desse consumidor, dessa persona dizer o seguinte, olha, eu vou comprar da Roberta. Por quê? Porque apesar de existir esse mercado, a Roberta está me entregando diferencial. O que vai fazer a pessoa pagar pelo seu produto e serviço e não dessa concorrência? É a hora que você começa a desenhar o seu posicionamento de mercado. É a hora que você começa a montar a sua proposta de valor, o seu diferencial competitivo dentro desse cenário, tá? A partir do momento que eu tenho um diferencial competitivo, que eu tenho uma proposta de valor, que eu sei o que eu quero fazer, que eu sei onde eu quero chegar, aí eu vou estipular os meus objetivos e metas. Bem, então, se eu quero isso aqui, para eu alcançar isso aqui, quais são meus objetivos? Para eu ter esse diferencial competitivo, para eu conseguir atender esse público, para eu conseguir serviço dessa forma, como que eu vou traçar o número? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? A partir do momento que eu defino os meus objetivos e as minhas metas, eu venho para o meu último ponto, que é a definição das minhas estratégias. Como esses objetivos e essas metas serão alcançados? Como eu vou conseguir suprir esse posicionamento de mercado, que eu identifiquei como sendo um diferencial competitivo, que eu identifiquei depois de analisar o meu mercado, depois de analisar essa minha persona, depois de tudo isso, quais são os seus objetivos e as metas que eu vou estipular? E quais são as estratégias para que eles sejam alcançados? Então, eu tenho aí o meu ciclo, que é a minha fase de planejamento. Tudo bem? E aí, quando eu penso, agora vendo as partes detalhadas, né? Quando eu penso em análise desse ambiente, em reconhecer esse mercado, em verificar tudo isso, ó, um erro de português ali, estrutura interna aqui, ó. Depois eu altero para vocês. Resumo, então, eu estou falando do quê? Eu estou falando de resumir todas as informações pertinentes da empresa e a esse mercado, que é o que a gente faz na análise SWOT. Então, na análise SWOT, eu tenho uma análise de macroambiente, ou seja, a visão de um todo, e eu tenho uma visão de microambiente, ou seja, quando eu estou falando exatamente do mercado que eu vou operacionalizar. Vamos supor que a gente esteja falando de um negócio de educação. Quando eu falo de macroambiente, eu quero saber todo o cenário voltado para a educação. Ah, mas eu estou falando de ensino superior, eu estou falando do ensino superior que eu estou propondo, tá? Quando eu penso em análise macroambiente, estou falando de fatores demográficos, concorrentes, fatores sociais, fatores tecnológicos, fatores ambientais, econômicos. E o micro que diz respeito à minha entrega. Cliente, fornecedor, colaboradores, capacidade produtiva que eu vou ter para essa entrega, capacidade orçamentária, estrutura interna. Então, quando eu penso nessa análise de ambiente, eu estou falando de todos os aspectos que eu preciso observar, que eu preciso analisar enquanto gestor, enquanto responsável pelo setor de marketing, a observar para que eu consiga, de fato, fazer essa entrega, né, de uma forma mais assertiva, tá? E quando eu penso na definição dessa persona? Quem é essa persona? Quem é esse público-alvo? Quem ele é? Quais características demográficas ele tem? Onde ele vive? Que sexo ele é? Qual a idade? O que ele pensa? Quais são os anseios? Né? Como ele vê a sua marca? Quais são os valores pessoais que ele tem? Quais são as crenças? Quais são as suas dores? Todas as informações que podem fazer com que eu enxergue melhor esse consumidor e eu consiga atender as necessidades e os desejos dele,
Mas mais do que isso, eu consiga me conectar com ele quando eu falo de marketing digital, por exemplo. Que eu consiga gerar uma conexão com ele a partir do momento que eu entregue algo que seja de fato o que ele precise. E aí, quando a gente lembra que a gente já viu, você já deve ter visto o Mercadológica 1, ou foi comigo mesmo, não me recordo, quando a gente vê, foi o Mercadológica 1, quando a gente vê os níveis do produto, quais são os níveis que você tem no produto, então, você tem um produto agregado, você tem um produto, né? Qual o nível de produto e como que você faz para alcançar e satisfazer esse consumidor? Como você supera as expectativas dele dentro da sua entrega? E que você só vai conseguir superar as expectativas de alguém, você só vai conseguir entregar algo realmente diferenciado se você conseguir conhecer essa pessoa na sua profundidade. Ah, Roberto, mas como é que eu faço para poder saber todas essas perguntas? Nós vivemos em um mundo totalmente digitalizado. Totalmente não, né? Mas praticamente. Onde todas essas informações estão disponibilizadas. Os dados dessas pessoas estão disponibilizados. Então, a gente consegue, através de uma rede social, através de um anúncio, a gente consegue entender o comportamento dessas pessoas. Os estudos hoje que existem sobre comportamento de consumo, né, os documentos que existem. Então, hoje, você fazer uma pesquisa de mercado, como nós já falamos no nosso conteúdo anterior sobre inteligência de marketing, hoje a facilidade que a gente tem de acessar esses dados, acessar essas informações, né? Então, isso é um grande diferencial competitivo para essa geração. Então, dados que antes eram muito caros, onerosos, difíceis de serem coletados, hoje você faz um Google Forms, hoje você observa uma concorrência, hoje você observa como você faz um teste, uma validação de negócio, para saber como que esse consumidor se comporta, né? E aí, quando a gente pensa na definição do posicionamento estratégico, que foi o que eu falei, é a junção de diferencial com segmento. Ou seja, você já estudou todos aqueles ambientes, você já viu para que você vai entregar, e agora você pensar no seu diferencial. Então, o que a empresa tem de diferente dos concorrentes? O que você entrega? Como os clientes veem a sua empresa? Qual que é a sua especialização de mercado? Com qual diferencial você vai entrar nesse mercado? Isso tudo tem que estar muito claro quando você vai construir a sua proposta de valor, quando você vai estar tentando passar para esse consumidor exatamente o seu diferencial competitivo. Por que você? O porquê eu escolhi você, né? Então, isso não pode ser solto. Isso tem que ser pensado e tem que estar muito claro no posicionamento da empresa. Segmento, grupo de pessoas que a empresa atende. Qual é o segmento que você atende? Qual é o perfil? Qual é a maior dor? O que eles esperam na marca, né? Você vai tirar esse conhecimento sobre o segmento conhecendo bem a sua persona, tá? Então, para uma empresa ter sucesso, é importante ter um posicionamento bem definido na mente dos seus consumidores. Como você quer ser visto? Ah, eu quero ser visto como uma empresa personalizada em nutrição infantil. Ótimo, você tem ali um posicionamento que você deseja alcançar. Então, você vai traçar os objetivos para que esse posicionamento seja alcançado, tá? Então, qual que é a entrega de valor para o seu cliente, seu diferencial? Você faz uma análise da concorrência, uma análise da percepção desse cliente, para você identificar qual desse diferencial é palpável, né? Que relação a empresa deseja transmitir ao cliente com relação ao seu negócio? Qual que é, o que você quer entregar para esse cliente? Essa imagem deve ser clara, gente, muito clara, distinta e bem definida em relação aos seus concorrentes, garantindo uma larga vantagem sobre eles, tá? Esse é o principal. Quando a gente pensa nessa entrega de valor para o cliente, quando a gente pensa em entregar para esse cliente, de fato, uma competência central, que é o nosso diferencial, a gente precisa entender que isso é um dos grandes definidores do sucesso do seu empreendimento, do seu negócio. É ele que vai determinar o sucesso da sua proposta, tá? Por quê? Você já entra no mercado com uma análise de mercado, conhecendo a sua persona, com uma proposta de destaque diante de toda essa concorrência. Então, assim, você já está chegando, você já chega até ali com uma proposta de diferenciação, com uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva. Nós já vimos, inclusive, na avaliação, o que é posicionamento de mercado? É quando você trabalha essa vantagem competitiva, vantagem na competição com a sua concorrência. Então, assim, é difícil de ser imitada pelos concorrentes quando você tem um diferencial. Por quê? Porque se você consegue um diferencial e bate na comunicação, bate na sua estratégia de entrega de valor percebido naquele negócio, dificilmente um cliente vai conseguir tirar essa ideia de você.
Tipo, nossa, o lugar lá tem o melhor pão de queijo da cidade. Você trabalhou isso, você trabalhou que ele é o melhor pão de queijo, você fez por onde ser isso. É difícil chegar outra pessoa e falar assim, qual que é o melhor pão de queijo da cidade? É lá não sei aonde. Não, entendeu? Eu acho que você tem um posicionamento construído, você consegue trabalhar isso na mente do seu consumidor. Enquanto as competências centrais, né, dessa diferenciação estão relacionadas às especialidades técnicas de produção, as capacidades distintas tendem a descrever a excelência em processos de negócios mais amplos. Um exemplo para isso é a Netflix. Então, a primeira plataforma de serviço de aluguéis online de DVDs. Então, nós temos hoje vários streamings, mas a Netflix ela ainda se destaca. Por quê? Porque além dela entregar essa especialidade técnica, ela tem uma excelência nessa entrega de processo. Então, por exemplo, eu quero ser o principal, o pão de queijo mais saboroso da cidade. Não basta você se comunicar, não basta você se esforçar, se ele de fato não for o melhor pão de queijo da cidade. Então, o posicionamento, né, esse lugar ocupado na mente do consumidor, ele não se mantém se ele não tiver uma excelência no processo que é pensado de entrega para esse consumidor, tá? Isso é essencial, tá bom? Quando a gente vai para definir os objetivos e metas, né, desse negócio, a gente está falando do quê? O objetivo são as declarações amplas e simples do que deve ser realizado pela estratégia de marketing. Então, objetivos são declarações amplas e simples, ou seja, o que você precisa alcançar. E as metas? As metas são específicas e essenciais para os planos. O objetivo refere-se ao estabelecimento de metas em termos de prazo e magnitude. Então, assim, o objetivo, ele é quais são as suas declarações, quais são as ações, e as metas são exatamente, especificamente, o que deve ser feito e com quanto tempo isso tem que ser feito, tá? Aqui a gente traz uns objetivos, por exemplo, objetivo, ser referência em centro de saúde e lazer para os idosos da região. É um objetivo, né? Esse objetivo, inclusive, aqui, ele tá bem com cara de missão, visão, né? Nesse caso, missão. Meta, conquistar 25% de idosos da região como clientes ao final do ano corrente. Vocês percebem que o objetivo, ele direciona, mas quem define exatamente o que ele tem que cumprir dentro dessa proposta são as metas? Segundo exemplo, fornecer o melhor atendimento especializado. Olha a diferença da meta quando ela quantificava. Obter 40% do faturamento projetado para o primeiro semestre. Eu quantifico, eu demonstro o que eu preciso fazer. Ter uma campanha de divulgação eficaz e reconhecida pelo setor. Aumentar a conscientização dos consumidores sobre o negócio em 50% nos 6 primeiros meses. Eu quantifico, eu trago isso para real. Por quê, Roberto? Mas por quê? Eu não entendo. Porque a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de investimento, a gente está falando de negócio, a gente está falando de crescimento. Não tem como você ter um objetivo se ele não for quantificável. Como que eu fico sabendo se esse objetivo está sendo alcançado? Como que eu fico sabendo se ele está aquém, se eu cumpri essa meta, se eu estou no caminho certo, se eu não tenho nenhum número para ser mensurado, para ser controlado, para ser acompanhado, né? Então, gente, quando eu penso em definir essas estratégias de marketing, a primeira coisa que eu vou pensar é como a empresa atingirá seus objetivos e metas e gerenciará seu relacionamento com o mercado de maneira que obtenha vantagem sobre a concorrência. Por quê? Quando eu vou estipular meus objetivos e metas, eu não posso esquecer que eu estou fazendo isso para alcançar um posicionamento depois de ter analisado a minha concorrência e sabido para quem eu ia entregar esse produto ou esse serviço, que é a minha demanda. Então, é o como, né? Como é o que eu preciso saber. Então, como eu vou atingir esses objetivos e essas metas? O como fazer, por exemplo, como eu vou conquistar 25% dos idosos da região? Aí eu entro com estratégia. Como eu vou obter 40% do faturamento projetado? Como eu vou aumentar a conscientização dos consumidores? Essa é a minha definição de estratégia. Através da combinação simultânea do composto de marketing. Qual que é o composto de marketing? Os nossos 4 famosos P's: produto, preço, praça e promoção.
tá? Então, eu preciso sempre lembrar que é o composto de marketing, da combinação simultânea da estratégia que eu vou utilizar, que eu vou alcançar esses objetivos e metas. O Potter, que é um dos grandes referências de estratégias que a gente tem de marketing, ele define 3 estratégias genéricas que a gente vai estar falando aqui. A primeira estratégia é a excelência operacional, tá? A segunda estratégia é a intimidade com o cliente e a terceira é a liderança em produto. Gente, estou toda hora olhando aqui meu celular e vai chegar uma hora que ele vai cair. Porque eu estou tendo que rotear, porque eu estou sem internet aqui em casa, não sei o que aconteceu, eu estou tendo que rotear meu celular. Então, assim, ele come muito mais a bateria do que mesmo estando aqui na tomada, tá? Então, deixa eu só ver aqui, eu tô achando que eu vou deixar esse conteúdo até aqui. Porque depois eu vou falar da implementação das ações que a gente vai entrar no contexto da nossa terceira avaliação, tá? Então, acho que eu vou deixar aqui, tá bom? Eu sei que foi uma aula curtinha, que eu nem sei quanto tempo deu, ó. Mas deve ter sido, ó, uma aula curtinha de 15, 25 minutos, 30 minutos só de aula hoje. Mas aí, Thalita, eu acho melhor eu encerrar, porque senão vai acabar no meio da explicação. Tá Tá bom? bom, tá bom. Então, Deixa eu olha, só tirar uma dúvida. A próxima avaliação é prova ou é um trabalho, que eu não lembro? é para trabalho, Ah, tá bom. tá? Aí já é com a base nesse material que eu estou dando. Então, Beleza. eu vou deixar para semana que vem, porque semana que vem a gente já começa a falar do trabalho. Tá Que bom, você então. vai me entregar por partes, entendeu? Beleza, prof. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço, minha querida, pela companhia, tá? Então, semana que vem a gente começa a discutir sobre o trabalho, que vai ser a composição da nossa terceira nota. Tá bom? Tá bom, prof. Boa Então, tá, noite. minha querida, obrigada pela companhia. Beijinhos, boa noite. Beijo.